Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos começando aqui o segundo bimestre. A prova nem bem terminou, mas a gente precisa começar o segundo bimestre. E essa é a aula 5, né, do segundo bimestre, já para as provas do segundo bimestre. O tema da aula de hoje é o teorema do limite central. Eu vou explicar para vocês para que serve isso. Essa parte de probabilidade e estatística, ela é muito utilizada em diversas áreas, né? Área médica, área indústria, pesquisa de mercado, computação, definição de indicadores, é usada em vários setores da economia. Estatística, olha, a gente já definiu o que é estatística, né? Que são técnicas matemáticas aí que nos ajudam a organizar, descrever e resumir os dados. E a probabilidade, ela é uma teoria que está junto com a estatística, que estuda esses fenômenos aleatórios da probabilidade. Né? A probabilidade, então, ela é uma teoria que é utilizada para quantificar o acaso. A probabilidade, tem que ficar bem claro, que ela não é uma ciência perfeita, certeza, não. Ela é uma teoria do acaso, né? Por isso que chama-se probabilidade. Como que a gente define probabilidade matematicamente? A gente define assim, olha, a probabilidade é o número de casos favoráveis a um determinado evento dividido pelo número total de casos para a realização daquele evento. Uma definição lá do ensino médio, bem simples, que vocês conhecem aí. Por exemplo, ao lançar um dado, qual a probabilidade de sair um número par? Você lança o dado, qual a probabilidade de sair um número par aí nessa jogada que você fez? Então, olha lá, a probabilidade são os casos favoráveis à ocorrência daquele evento, dividido pelo total de casos, né? Bom, se você vai jogar um dado, o dado tem um número de 1 a 6, você tem 3 possibilidades, né? Pode sair, para sair um número par, ó, para sair um número par, pode sair o número 2, o número 4 ou o número 6, não é? Então, você tem 3 resultados favoráveis, num total de 6, porque o dado ele tem 6 lados, 6 números. Então, a probabilidade de você jogar um dado, sair um número par, é de 3 resultados favoráveis num total de 6 casos. Aqui eu tenho o número fracionário, divido 3 dividido por 6 dá 0,50. 0,50 é um número decimal, multiplico por 100, eu vou ter a probabilidade de sair o número par ao lançar um dado. A probabilidade é de 50%. Faz sentido, na verdade, porque o dado ele tem 3 números ímpares e 3 números pares. Então, 50% de chance de sair um desses 3 números pares, né? Bom, onde a gente usa isso, né, na área de vocês, aí, na área de agronomia, na área de engenharia florestal? Diversas situações, né? No inventário florestal, por exemplo, um dono de serraria, por exemplo, ele vai querer árvores com diâmetros de 35 milímetros para cima, árvores grossas. Então você faz um inventário florestal, quando você vai vender essa floresta para alguém, essa pessoa ela vai querer saber quantos por cento da sua floresta tem diâmetros acima de 35 centímetros. Porque numa serraria minha, eu quero só acima desse diâmetro. Abaixo disso são árvores finas, não me interessa. Então, qual é a probabilidade de você pegar uma árvore de uma floresta, né, de uma fazenda inteira, qual a probabilidade de você retirar dessa floresta uma árvore que tenha diâmetro acima de 35 centímetros? Isso a gente consegue calcular por meio dessas teorias que eu estou falando para vocês aqui. Vamos lá, na área de agronomia também, olha, veículos, né? Os motores de caminhão, olha, duram em média 150 mil quilômetros. Mas você comprou um veículo desse, qual a probabilidade desse caminhão que você comprou, do motor dele durar mais, ou que o motor tenha uma durabilidade de 200 mil quilômetros? A média de durabilidade é 150 mil, mas qual a probabilidade desse motor durar 200 mil quilômetros? Não é? É uma probabilidade, é uma conta matemática, estatística que a gente faz, baseado em dados estatísticos, que a gente chega nessa conclusão aqui, né? Bom, e o que embasa essa teoria? O que embasa esse teorema do limite central? Ele é embasado na seguinte característica.
É, aqui, essa curva aqui, gente, na estatística, ela chama-se curva normal. O que é isso? Qualquer pesquisa que você faça, quando você organiza os dados eles ficam com essa cara aqui. Por quê? Aqui bem no meio dessa curva normal, bem no meio aqui nós temos a média. Então nós temos a maior parte dos resultados estão próximos da média. Não é? Esses resultados aqui do final da curva para lá da curva são os pontos extremos que a gente fala na estatística. São os valores discrepantes, né? Então o teorema do limite central, ele fala o seguinte: 68,26% dos dados, eles estão a um desvio padrão da média. Então a média está aqui, um desvio padrão para mais, um desvio padrão para menos, 68%, um pouquinho mais que 68% dos dados estão aqui, ó, próximos da média. Um desvio padrão para mais, um desvio padrão para menos. O teorema do limite central, ele fala também, 95,44% dos dados, mais ou menos, estão a 2 desvios padrão da média. Ou seja, você faz uma pesquisa estatística, 95% dos seus dados, eles estão nesse intervalo aqui, ó. 2 desvio padrão para mais e para menos. Essa turma aqui, ó. Aqui que estão os seus dados. De 95% dos seus dados estão aqui nessa faixa da curva normal. E assim por diante. A outra inferência do teorema do limite central, 99,74% dos dados estão a 3 desvios padrões da média. Ou seja, daqui até aqui. 99,74% dos seus dados estão a 3 desvios padrão da média. Ou seja, se embaixo dessa curva aqui, olha, equivale a 100%, tudo que está embaixo dessa curva equivale a 100%, se 99,74% dos dados estão a 3 desvios padrão aqui, essa pontinha aqui, ó, que eu circulei aqui para vocês, ó, essa pontinha aqui, ela equivale a uma miséria. Dá 0,26% dos dados. Ou seja, aqui eu tenho os meus pontos extremos. Você faz um levantamento estatístico, somente 0,26% dos seus dados são pontos extremos. A maior parte dos resultados estão aqui, ó, próximos da média. Um desvio padrão da média, 2, 3 desvios padrão da média. Olha só, essa pesquisa super atual é da nossa Covid-19 aí, é da doença. Essa doença ela começou lá em 10 de março, o número de casos estão aumentando. Vai ter um momento que esses casos vão alcançar um pico, né, que é o ponto máximo ali da curva normal, e depois esses números de casos eles começam a cair, e depois termina, zero. Ou seja, essa pesquisa estatística aqui da doença Covid-19, ela obedece a essa regra do teorema de limite central que eu estou falando para vocês. Ou seja, ela se caracteriza como uma curva normal. Segundo essa pesquisa, que é um estudo feito aqui na Colômbia, essa doença começou em março e vai terminar em julho. Segundo esse estudo aqui. Segundo esse estudo, representado aqui por uma curva normal. Representada aqui pelo teorema do limite central que eu estou falando para vocês, né? Então, a maior parte dos dados vão estar aqui próximo da média, 1 desvio, 2 desvios, 3 desvios padrão da média, e assim por diante. Bom, vamos fazer uma aplicação prática agora. Vamos fazer um cálculo, vamos fazer um estudo bem prático aí no dia a dia de vocês aí, principalmente a engenharia florestal, por exemplo. Olha lá. Um inventário florestal, o diâmetro das árvores tem distribuição estatística de frequência normal, com aquela curva ali. A média do diâmetro, o diâmetro médio das árvores é de 32 centímetros. O engenheiro florestal calculou o desvio padrão dessas árvores, né, dessas florestas, das árvores dessa floresta, e o desvio padrão deu 3. Então, o diâmetro médio de 32, desvio padrão de 3. Você pega uma árvore dessa floresta, aleatoriamente. Você pega uma árvore dessa floresta, qual a probabilidade dessa árvore que você pegou aleatoriamente nessa floresta, qual a probabilidade dela ter diâmetro menor que 29 centímetros?
não é? Veja, a média das árvores tem 32 centímetros e tem um desvio padrão de 3. Você pega uma árvore, qual a probabilidade dela ter um diâmetro menor que 29 centímetros? Então tá aqui, olha, a conta que a gente faz está aqui. Esse material tá tudo disponível aí para vocês no material em PDF, tá, gente? Eu recomendo que vocês peguem o material, imprima, peguem as tabelas que eu deixei aí, imprima, e daí vocês vão vendo a aula aqui, comparando aí com os resultados do material que vocês têm aí para vocês imprimirem, para vocês olharem, que tá tudo em PDF aí para vocês, tá? Então, olha, como é que eu calculo isso? Como é que eu calculo qual a probabilidade de eu encontrar uma árvore que tenha menos de 29 centímetros de diâmetro numa floresta? Qual a probabilidade? Eu calculo dessa maneira aqui, ó. Então, ela tem que ter menor que 29 centímetros. Eu faço esse desenho aqui, olha, da curva normal, característica da curva normal. Aqui no meio, eu tenho a média, o exercício deu 32 centímetros. O exercício deu também um desvio padrão 3. E eu quero, olha, uma árvore que tenha menos que 29 centímetros de diâmetro. Menos. Bom, 32 está aqui, 0, 32 vai aumentando. O 29 está mais ou menos aqui, ó. Então, olha o que eu estou querendo. Eu estou querendo saber, ó, qual a probabilidade das árvores terem, de 29 para trás, terem um diâmetro menor, de 29 para trás, menor que 29 centímetros. Como é que eu faço isso? Tem uma fórmula para a gente calcular. A fórmula é essa aqui, ó. Chama-se Z normal. A gente chama isso na estatística de normalização. O que é essa normalização? Eu pego o valor, que é o 29, menos a média, e divido isso pelo desvio padrão. Eu vou normalizar, eu vou pegar esse resultado, esses valores, e transformar, jogar ele dentro da minha curva normal. Então eu pego o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. O valor é 29, menos a média é 32, que o exercício está dando, e o desvio padrão é 3, que o exercício está dando também. 29 menos 32, dividido por 3, dá 29 menos 32 dá menos 3, dividido por 3 dá menos 1. Encontrei esse valor aqui, agora eu vou lá na tabela Z. Essa tabela Z está junto aí com os materiais de vocês também. Vamos ver como é que a gente vê isso lá na tabela Z. Olha lá a tabela, ó. Essa tabela aqui. Então você achou lá o valor menos 1, né? Olha os valores de Z aqui, ó. Tá vendo? Tem todos os valores aqui, ó. Olha o menos 1 aqui. O valor menos 1 tá aqui. Então, olha, pela tabela, eu tenho 0,1587. Volta para mim. Olha lá, menos 1. Fui lá na tabela. No menos 1, correlacionado está 0,1587. 0,1587 multiplico por 100. Eu tenho a probabilidade aí, que é 15,87%. Então, veja, retirando, olha a resposta, olha. Retirando aleatoriamente uma árvore, nós temos 15,87% de probabilidade que essa árvore tenha menos que 29 centímetros. Nós temos uma probabilidade de 15,87%. Ou seja, de uma floresta com essas características aqui, olha, de média de 32 e desvio padrão de 3, numa floresta assim, você tem uma probabilidade de 15,87% de chance de encontrar árvores com diâmetro de 29 centímetros nela. Olha que informação importante, né? Se você vai comprar uma floresta, uma informação como essa aqui é super importante. Para você saber se você está comprando árvores finas ou não, se a probabilidade é alta ou baixa de você comprar árvores finas, mais grossas. Essa informação é importante numa tomada de decisão, por exemplo, né? Mais um. Outro caso, olha. Lá eu peguei um diâmetro menor que 29 centímetros. E se eu quisesse, no caso de uma serraria, eu só quero diâmetro maior que 36 centímetros. Não é? Então eu quero saber daquela floresta, daquela fazenda que você comprou lá no Mato Grosso, com milhares de hectares. Você quer saber naquela fazenda qual a probabilidade das árvores terem 36 centímetros lá no meio? A continha é a mesma. Olha lá. A média 32, você quer agora 36 centímetros de diâmetro. Maior, olha lá o exercício, está falando maior que 36. Então, você quer do 36 para lá. Por isso que eu rachurei essa área aqui para você. Que é essa área que você está querendo agora nesse exercício, tá?
Bom, a continha é a mesma. A normalização, né? Z é igual ao valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, Z vai ser igual o valor que você quer, 36, menos a média que o exercício deu, 32, dividido pelo desvio padrão que o exercício também deu, que é 3. 36 menos 32 dá 4. 4 dividido por 3 dá 1,33. 1,33, achou esse valor? Você vai lá na tabela. Para frente. Pra frente? Aí. Daí você vai lá na tabela. Veja, eu tenho o valor 1,33. 1,33. Volta, Isa. Volta. Olha lá, 1,33. Como que eu vou achar isso lá na tabela? Olha lá. O 1,3 eu encontro aqui, ó. Porque aqui eu tenho uma casinha depois da vírgula. Ó. O 1,3 eu encontro aqui. E aqui em cima, olha, eu tenho a parte decimal. A parte centesimal, melhor dizendo. 1,3, olha o outro 3 aqui. Então, 1,3, 3. Né? Então, eu venho aqui e encontro aqui o 3. Então, ó, a probabilidade, nesse caso aqui, ó, é 0,9082. Certo? É assim que a gente acha o valor aí na tabela. Volta. Olha lá, 1,33, olhei lá na tabela, eu achei o valor 0,9082, multiplico por 100, 90,82%. Então, olha a resposta. Qual a probabilidade de eu encontrar uma árvore com diâmetro maior que 36 centímetros? Eu encontrei isso aqui na tabela, né? Agora aqui tem um detalhe. Só que a tabela, ela dá o resultado, olha, do valor para trás, que é o 90,82, você encontrou lá. Só que eu não quero do valor para trás agora. Não quero valores menores que 36. Não. Eu estou querendo valores maiores que 36, daqui para lá. A tabela, ela mostra esse para você, mas você quer o restante. Como a gente sabe que embaixo da curva tem 100%, 100% menos 90,82% vai dar o valor da probabilidade, que é 9,18. Então, o que eu faço aqui, olha? A área embaixo da curva é 100%. Aqui tem 90,82. O que sobra para cá para dar 100%? 9,18. Então, toda vez que você tem valores maiores, o exercício pedir valores maiores, você vai fazer essa continha aí. Você pega o valor da tabela, subtrai de 100%, você vai encontrar esse valor aí, que é a probabilidade. Porque é só essa pontinha aqui que eu quero, né? Eu não quero essa parte maior aqui para trás. Certo? Mais um. Olha lá. E agora o último exercício para encerrar essa aula. Agora, olha, eu sou o dono de uma serraria, por exemplo, e eu quero só árvores que tenha de 29 a 36 centímetros de diâmetro. Abaixo disso é muito fino. Eu não consigo serrar lá na minha serraria árvores menores que essa. E acima disso, eu não tenho serra lá com um diâmetro muito grande. A minha serra não consegue serrar isso. Então, o que interessa para mim são árvores que tenham entre 29 e 36 centímetros. Do meu inventário florestal, da minha floresta, quantos por cento das minhas árvores tem diâmetro entre 29 e 36 centímetros? Quantos? Olha que informação super importante, né? Você vai comprar uma floresta, você quer saber o diâmetro certinho que você precisa. Essas árvores aqui que interessa para você. Abaixo disso não interessa, acima disso não interessa, porque você não consegue trabalhar com isso. Né? Como é que a gente faz? Mesma historinha. E agora aqui já está tudo feito, olha só. Lá atrás, a gente pegou do 29 menos que 29. Deu 15,87% das árvores. No segundo exercício, a gente pegou acima de 36 centímetros de diâmetro, que deu 9,18% das árvores. Agora, olha o que eu estou querendo. Eu não quero nem o que vai antes de 29, nem o que vai depois do 36. Eu quero exatamente o pedacinho do meio. Como é que eu faço para achar esse pedacinho do meio aqui? Se eu não quero esse que vai antes, se eu não quero esse que vai depois, eu tiro isso do 100%. Porque eu sei que embaixo da minha curva normal é 100%. Então, olha a continha que eu faço, ó.
eu pego 100%, tiro o 15,87, que é esse pedacinho que eu não quero, tiro esse pedacinho 9,18, que é o pedacinho que eu não quero também, tiro 15,87, tiro 9,18, eu vou ter aí então a probabilidade de ocorrência de uma árvore entre 29 e 36 centímetros de diâmetro, que é o 74,95%. Então a probabilidade nessa floresta aqui, olha, eu posso dizer assim que a 74,95% das árvores tem diâmetro entre 29 e 36 centímetros, que são as árvores que me interessam, que são as árvores comerciais que eu vou utilizar na minha serraria, por exemplo, né? Pessoal, então é isso. A probabilidade, ela é essa disciplina, a probabilidade estatística, ela é essa disciplina que faz cálculos, que prevê resultados, que estipula, né? Mas é tudo na probabilidade. Não existe certeza na probabilidade. Por isso que a gente fala, ela é uma ciência que calcula faz uma previsão da realidade baseado na estatística, mas não é uma certeza nunca, né? Por isso que é uma ciência aleatória nesse caso aí da probabilidade, tá bom? Pessoal, muito obrigado, estamos à disposição aí no grupo, tá? Até mais.